Se você é estudante de medicina ou vestibulando de medicina, eu queria saber qual que é a sua opinião em relação à prova online. Durante a prova online, colar é uma obrigação ou uma escolha? Comenta aqui embaixo para mim saber qual que é a tua opinião em relação a isso. Sejam bem-vindos a mais um Médio Vlog. Nesse Médio Vlog eu vou comentar um pouquinho para vocês como que é a minha rotina de estudos pré-prova. Então hoje é quinta-feira e amanhã é sexta-feira e na sexta-feira de manhã eu tenho patologia. E amanhã nós vamos ter a nossa primeira prova de patologia. Eu vou compartilhar aqui com vocês como que é a minha estratégia, como que é a minha rotina de estudos pré-prova. Lembrando, como eu já comentei em vários vídeos aqui para vocês, eu sempre fui um péssimo aluno e até hoje eu tenho bastante dificuldade de aprendizagem. Então eu sou aquele perfil de aluno que precisa estudar muito para conseguir entender. Talvez alguns de vocês vão se identificar com isso. Talvez vai ter alguns nerds que aprendem muito rápido. Inclusive eu tenho vários colegas que são assim, que aprendem super rápido. Eu fico apavorado se os caras pegam muito rápido o conteúdo. Eu sou aquele tipo de aluno que é mais lento, tem bastante dificuldade, tem que estudar 1, 2, 3 vezes para aquele conteúdo entrar na cabeça, e muitas vezes eu tenho um péssimo desempenho, um desempenho que eu acredito, que eu julgo que não é um desempenho ideal na minha concepção. Então, em cima disso, em cima dos meus estudos da neurociência, então eu estudo muito como que funciona o nosso cérebro, principalmente o córtex pré-frontal, o hipocampo, que é a área responsável pela memória. Eu estudo muito essas duas estruturas cerebrais, que elas estão intimamente relacionadas com o nosso processo de aprendizagem. E a neurociência, ela diz o seguinte para nós, ela diz que o nosso cérebro, ele gosta muito de processos, ele gosta muito de passo a passo. Tendo em vista que o nosso cérebro trabalha muito em cima de um passo a passo, eu desenvolvi o meu passo a passo, que eu julgo ser o mais benéfico dentro da minha personalidade, dentro da minha característica, para mim estudar dentro da faculdade de medicina. E é muito importante que você tenha esse passo a passo, que você tenha essa organização, passo a passo que você vai seguir para estudar os conteúdos da faculdade de medicina, porque senão a faculdade te engole. Se você não tem uma organização bem clara, você acaba tendo vários prejuízos do ponto de vista emocional. Então, a organização, ela tem que ser enraizada na vida do estudante de medicina e também do medibulando, aquela pessoa que ainda não entrou dentro da faculdade de medicina. Portanto, como que eu faço? Como eu falei para vocês, eu tenho muita dificuldade. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: antes da aula, eu pego o tema que vai ter na aula e eu vou no Google, dou uma lida, ou até mesmo o livro. Se eu tenho esse livro em PDF, que a professora deu, que é a referência bibliográfica, ela vai utilizar dentro das aulas. Se eu tiver ele em PDF, eu vou lá e pesquiso o capítulo, o tema que ela vai trabalhar em aula e dou uma lida bem por cima, assim, sem me preocupar com a memorização, sem me preocupar com fixar aquele conteúdo. Ou até mesmo vou no Google, boto ali, por exemplo, inflamação crônica, inflamação aguda, que é um dos temas que vai ter na prova amanhã. Eu boto no Google ali, dou uma pesquisada, que é o que eu chamo de pré-aula, que é o primeiro passo. Então tem o pré-aula. Depois é o durante a aula, que é o segundo passo. Então durante a aula eu presto muita atenção, anoto alguns tópicos durante a aula. Então veja bem, eu não anoto o que a professora está falando ou alguma dica que ela deu. Não, eu anoto tópicos e ideias bem breves, bem sucintas, algumas abreviações para mim otimizar o tempo e focar só no que a professora está falando, para mim entender o geral daquele conteúdo, para mim ter uma noção daquele conteúdo, como que ele funciona. No entanto, eu não me preocupo em aprender aquele conteúdo, em saber como que funciona aquele processo. Eu quero saber que tem o processo, mas eu não me preocupo por saber cada detalhe do processo. E aí, depois da aula, eu chego em casa. Normalmente os professores disponibilizam material em PDF com o guia, com os slides que eles deram em aula. Através desses slides, eu vou fazer um documento no Word, pego um documento no Word em relação àquela aula e faço algumas anotações, coloco algumas imagens, escrevo os conceitos que eu anotei em aula. Então, teve um conceito na aula que eu não entendi. Então eu anotei numa folha. Em casa, nesse documento em Word, eu vou escrever qual que é esse conceito. E aí, para mim saber qual que é o conceito, às vezes o conceito vai estar no material em PDF do professor. Se não tiver, eu vou no Google. E se não tiver no Google, eu vou
no livro em PDF e dou um Ctrl F ali e já vai me dar aquele conceito, já vai me dar aquele tópico, ok? E aí depois disso eu faço 24 horas depois eu faço uma revisão e a minha revisão não é ler. A minha revisão eu faço uma tecnologia chamada método Folha. Inclusive já falei em alguns vídeos aqui como que funciona essa metodologia. Ela é pautada em cima do funcionamento do córtex pré-frontal e também em cima do funcionamento do hipocampo, que é uma área responsável pelo processo da memória. Então eu pego todos aqueles conhecimentos que eu lembro daquela matéria sem olhar nesse resumo que eu fiz lá no documento de Word, que é o terceiro passo. Então a revisão é o quarto passo. O terceiro passo é fazer um resumo de Word e o quarto passo é você fazer a sua revisão, mas não é ler aquele resumo que você fez, não. É pegar uma folha em branco e tentar puxar da tua cabeça o que você lembra do conteúdo. Isso é muito efetivo. A neurociência tem vários estudos em cima do neurofeedback mostrando que isso é muito benéfico. E aí eu faço esse método Folha, eu crio ali um material, né, como se fosse um mapa mental em cima do que eu lembro e o que eu não lembro, aí sim eu vou lá e olho no documento. Então, por exemplo, eu pego essa folha, escrevo aquilo que eu lembro e aí boto um ponto de interrogação naqueles conteúdos que eu não lembro e aí vou lá no meu material, no documento de Word que eu fiz, que é o meu resumo, como se fosse um resumo escrito, e vou lá tentar responder. Aí eu boto em outra cor e aí fica um material bem legal. Eu uso uma folha, né, um material bem legal para você usar depois em revisões futuras. Então revisão, pessoal, quero que fique bem claro aqui para vocês, não é ler, tá? Revisão é você, na minha concepção, revisão é você ou explicar o conteúdo para alguém ou fazer exercício. Então eu sigo esses 4 passos, ok? E as minhas revisões futuras eu boto na minha agenda Boss. Aí é uma tecnologia também que eu desenvolvi, bem legal, baseada na neurociência, baseadas nos estudos mais recentes aí da neurociência, tem vários resultados e me dá muita organização dentro da faculdade de medicina. Então eu boto na minha agenda Boss, daqui 7 dias, geralmente no final de semana eu faço uma outra revisão, ou quando eu tenho dificuldade, porque os conteúdos são muito pré-requisitos, né? Então a gente teve, por exemplo, inflamação aguda, é um pré-requisito para inflamação crônica. Então para mim saber inflamação crônica, eu tenho que saber inflamação aguda. E aí eu tenho esse material e eu dou uma olhada, dou uma lida nesse material para me revisar ele antes de eu ter essa aula, ou quando eu tô com alguma dificuldade, algum conceito que eu não lembro, eu vou lá e reviso esse material aplicando a tecnologia método Folha. É bem legal, ajuda bastante e principalmente também fazendo bastante mapas mentais também ajuda bastante, porque o nosso cérebro, nosso hipocampo, ele trabalha com essa memória espacial, isso vem do nosso DNA, ok? Então eu fiz todo esse processo que eu falei para vocês, então eu não vou estudar de véspera, eu tenho uma noção do conteúdo, eu tenho uma noção bem clara do que vai cair na prova. Então agora esse meu estudo pré-prova, o que é? Como eu falei para vocês, revisão na minha concepção é ou explicar o conteúdo para alguém ou fazer questões. Então o meu estudo pré-prova, eu vou fazer 2 blocos de 90 minutos, agora de tarde, e nesses 2 blocos eu vou fazer exercícios. Então a professora mandou um estudo dirigido com 15 questões. Então como que vai ser o meu estudo pré-prova? Vai ser fazer questões. Então eu vou pegar esses 2 blocos de 90 minutos e vou fazer essas questões. Pessoal, acabei de finalizar aqui então meu bloco de estudo, consegui fazer 10 questões, anotei os principais tópicos dessas 10 questões, algumas questões eu não sabia fazer, eu fiquei em dúvida de alguns conceitos, eu procurei no Google, anotei também algumas coisas que importantes aqui. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer um café para dar um up aí, botar uma cafeína para dentro aí do sistema nervoso central para aumentar o meu foco. E também porque depois eu quero fazer uma corrida, então a cafeína aí vai estar ali no meu sistema nervoso central e vai ajudar um pouquinho também a fazer essa minha prática de exercício físico. E agora, com o meu café pronto, eu vou fazer mais um bloco de estudo. Da mesma forma, farei um bloco de 90 minutos, onde eu coloco o timer no meu telefone e quando apita 90 minutos, eu paro de estudar. Lembrando que o nosso cérebro ele tem uma energia limitada. É fundamental que você faça pequenos blocos de estudos e aí o tempo você que vai determinar qual que é o melhor tempo para você. Não existe uma regra. Depende muito também da sua afinidade com a matéria. Eu vou optar aqui por 90 minutos, porque eu acredito que eu tenho uma energia mental, eu vou aguentar e fazer 90 minutos e vou ter uma boa produtividade.
Eu finalizei os 2 blocos de 90 minutos, consegui fazer as 15 questões e também olhei, então bati o meu objetivo. E agora eu vou cuidar da parte mais importante, que é a parte física. Então é extremamente relevante você sempre praticar exercício físico todos os dias, tá, pessoal? Isso é extremamente importante, porque o teu cérebro funcionar bem, você precisa se movimentar todos os dias. No entanto, como vocês sabem, nós estamos na quarentena, então é muito importante que você faça o isolamento social, é extremamente importante que você faça os exercícios em casa. Porém, eu conheço uma praça que é próxima aqui da minha casa, que quase não tem ninguém lá, então eu não vou ter contato com ninguém, eu não vou fomentar aglomeração, eu vou estar respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, inclusive está aqui a minha máscara, né? Eu vou usar a máscara, vou levar um álcool também, caso eu toque, caso, né, eu toque em alguma coisa, não vou ter contato com ninguém, então eu vou estar respeitando aí as recomendações da Organização Mundial da Saúde e até mesmo para me pegar um pouquinho de sol, porque eu passei o dia inteiro em casa hoje, eu tive aula de manhã na faculdade, então eu vou sair agora para dar uma desestressada, escutar um audiobook aqui, depois eu volto aqui com vocês. Então agora já são 10 horas da noite, consegui realizar todas as tarefas que eu havia estipulado para mim, todas as metas que eu coloquei dentro da Agenda Boss, eu consegui realizar elas. Isso é muito importante, né? Você colocar as metas e você executar, você ter essa disciplina de ir lá e fazer as suas metas, as suas tarefas, porque isso deixa o músculo da força de vontade mais forte. Então, quando eu voltei da minha corrida, eu fiz um banho gelado, fiz algumas questões de inglês, eu estudo muito através de questões, agora eu estou na fase de gramática, então estou estudando bastante gramática. Depois eu li um artigo científico sobre a neurobiologia da pessoa que sofre com essa patologia chamada bipolar, né? Aquela pessoa que é bipolar, um estudo bem legal, mostrando toda a neuroquímica dentro do nosso cérebro que envolve aí essa alteração de humor. Então agora eu vou começar a fazer o meu ritual dormir, né? O ritual que eu faço pré-sono, onde eu apago as luzes aqui do meu quarto, eu boto uma música calma, eu faço uma meditação, tudo para limpar a minha mente, limpar as tarefas, limpar os prazos que eu tenho na faculdade de medicina, tirar tudo isso do meu cérebro. Então eu já fiz a minha Agenda Boss, que vai ser as tarefas que eu tenho que fazer amanhã. Então eu tenho prova amanhã, eu vou acordar um pouquinho mais cedo e vou mostrar tudo para vocês. Então, veja bem, eu coloquei todas as tarefas que eu tenho que fazer amanhã dentro da Agenda Boss. Então eu tirei do meu cérebro e coloquei na Agenda Boss. Então agora eu faço uma meditação para limpar, para fazer essa higiene mental e para mim potencializar todo o meu processo do sono. Então eu vou dormir, agora são 10 horas da noite, eu vou dormir ali pelas 11 horas, talvez, daqui 1 hora e pouco, mas já coloco uma música calma, fazer uma meditação também agora, fazer uma meditação de uns 20 minutos, para mim já entrando aí, induzindo aí a produção de melanina, que é um químico aí responsável pelo processo do sono. E é muito importante, eu vejo que muitas pessoas não fazem isso, não fazem essa higiene do sono, essa higiene pré-sono é muito importante. Então eu gosto sempre de, antes de dormir, 2 horas antes, já começar a apagar as luzes. Gosto também, às vezes, tomar um chá, fazer uma meditação, botar uma música calma no YouTube. Isso traz vários benefícios. Então amanhã eu volto com vocês com mais informações aí sobre a minha rotina. Bom dia, pessoal, acabei de acordar, então como eu havia comentado com vocês ontem, hoje eu tenho prova daqui um pouquinho, e eu vou comentar um pouco com vocês como que é a minha rotina matinal. Ontem, antes de eu ir dormir, eu comentei com vocês que eu sempre faço um ritual pré-sono, então eu tenho sempre uma rotina de higiene do sono para potencializar o meu sono, porque o sono é um dos pilares da performance mental. Se você não dorme bem, automaticamente o teu cérebro não funciona direito, você não consegue memorizar, você não tem foco, você não tem atenção, e isso traz vários prejuízos para você que é um atleta mental, para você que precisa estudar inúmeras horas por dia, para você que tem que fazer uma bateria de questões, para você que é vestibulando em medicina ou até mesmo para você que já está na faculdade de medicina. E como que é o meu ritual matinal? Então a primeira coisa que eu faço, eu não fazia isso, mas eu vi um neurocientista
em uma entrevista comentando sobre essa questão da recapitulação dos teus sonhos. Então o sonho, ele acontece numa fase do sono, ele acontece durante o sono REM. Esse neurocientista, eu vi numa entrevista ele comentando que era interessante você, sempre quando você acorda de manhã, você fazer uma recapitulação dos teus sonhos. Então quando eu acordo, quando desperta o meu telefone, eu me levanto e fico tentando recapitular, tentando relembrar o que eu sonhei. Fazem aí uns 4 meses que eu tô fazendo isso. Acredito que eu não vi ainda tantos benefícios, né, assim, palpáveis, mas eu acredito que pode ser uma estratégia bem interessante. A segunda coisa que eu faço é tomar um banho gelado. Então o banho gelado para mim é como se fosse uma droga. Eu ativo o meu cérebro, eu ligo o meu corpo quando eu faço essa quebra de temperatura. E cara, é incrível assim, todo dia eu tenho que fazer meu banho gelado. Se eu não fizer meu banho gelado, parece que o meu dia não começou ainda, sabe? É um ritual que eu desenvolvi, um hábito que eu desenvolvi. E cara, também tem, eu já fiz um vídeo aqui, né, dos 21 hábitos do estudante de alta performance. Eu falei do banho gelado, né, que era um dos hábitos do estudante de alta performance. Eu citei um estudo que foi feito na Holanda, um estudo bem legal, tudo randomizado, duplo controle, mostrando os benefícios do banho gelado. E aí depois que eu termino o banho gelado, eu tomo um copo de água de 500 ml. É importante você hidratar o teu corpo, as pessoas esquecem de tomar água, é absurdo isso, então é importante que você tome muita água ao longo do dia para você deixar o teu cérebro bem hidratado. Então agora eu vou fazer, e a terceira coisa que eu faço é o meu yoga e a prática de meditação, bem simples, é uma prática bem simples. Eu boto um vídeo no YouTube e começo a fazer a minha prática, e depois que eu termino a prática, eu faço 10 minutos de meditação com ondas bineurais. E a última coisa que eu faço dentro da minha rotina matinal é olhar a minha agenda Boss. Então vou olhar as atividades que eu tenho que fazer hoje, e depois que eu faço isso, eu faço o meu diário da gratidão, onde eu escrevo 5 coisas que eu sou extremamente grato naquele dia. E veja bem, pessoal, então antes de eu pegar o meu telefone, antes de eu entrar nas redes sociais, antes de eu ver as mensagens no WhatsApp, antes de eu ter acesso a essas informações que muitas vezes causam vários malefícios para o nosso cérebro, porque é muita informação, ele tem que digerir, tem que processar essas informações. Isso não é legal quando você acorda. Então antes de eu fazer isso, eu priorizo aquilo que é mais importante para mim. Então eu faço todo esse ritual, essa rotina para que o meu dia ele seja muito melhor, para que o meu dia seja extremamente produtivo. Então é muito importante você alinhar quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas. Eu tenho aqui na capa da minha agenda Boss, tem escrito as minhas metas para 2020. Enfim, então é importante tu deixar a tua mente clean, né, limpa de manhã, sem esse excesso de informação, sem essas coisas, e focar só naquilo que é importante. O meu dia fica 10, 20 vezes melhor. Então só vou entrar nas redes sociais, só vou ver mensagem lá meio-dia, sabe? Então agora são 6 horas e 40 minutos da manhã. A minha prova vai ser só às 8h30. Então vou fazer aqui, terminar aqui a agenda Boss, fazer o diário da gratidão, e depois eu vou dar uma estudada, revisar aqueles conteúdos, aqueles exercícios que eu fiz ontem, que eu acabei mostrando aqui para vocês. Então pessoal, agora são 8 horas da manhã, acabei de finalizar aqui o meu bloco de estudo pré-prova. E como vocês viram, é muito importante que você tenha uma boa organização, é importante que você saiba os conteúdos que vão ser cobrados na prova, que você já tenha algum resumo, algum mapa mental em relação a esses conteúdos para facilitar a vida de vocês na véspera da prova. Porque agora não adianta estudar, entendeu? Como vocês viram, eu estudei bem pouquinho, estudei 1 hora e alguns minutos antes da prova. Não tem por que você se matar estudando, virar a noite estudando antes da prova. Eu acho que isso é errado, eu acho que isso não funciona. Você tem que estudar antes, né? Ter uma boa organização. Acho que a grande mensagem que eu quero que fique aí desse vlog é a organização. É importante que você tenha organização, é importante que você crie um método para você, não um método engessado, mas um método que funciona para você, um passo a passo que você vai seguir toda vez que você sentar para estudar uma matéria. Isso daí é fundamental, ok? Então, organização, essa é a resposta aí para vocês que querem estudar pré-prova. Não tem como estudar de véspera,
estudar só para a prova, você tem que ter uma boa organização para você estudar para a vida e não estudar só para a prova, ok? Então agora são 8 horas da manhã, eu vou tomar um café. Na verdade eu vou comer só uma fruta, vou comer só uma banana antes da prova. A prova é daqui um pouco, então eu vou comer só uma banana, fazer um chá de camomila aí para ficar relax. Não vou tomar café hoje, eu tomei café ontem. Vou tomar um chá hoje aí. Espero que eu tenha um bom desempenho na prova. Então ontem, depois da prova, eu dei uma descansada, eu resolvi não gravar mais nada aqui para vocês. Eu gosto de ter dentro da minha rotina momentos onde eu desligo da medicina, onde eu desligo dos estudos. E isso é muito benéfico para você cuidar da tua saúde mental. Então, por exemplo, hoje já é sábado, eu acordei mais focado, com mais energia mental, para mim poder realizar as minhas tarefas. Então, por isso que eu não gravei mais nada para vocês ontem. Eu queria comentar aqui com vocês como é que foi a prova, para nós finalizarmos aí esse Med Vlog. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado de ver a minha rotina, como que é a minha rotina, né? Como que são os hacks que eu utilizo aí dentro da minha rotina, as ferramentas. Então, hack vem do inglês e significa basicamente uma ferramenta. Então, eu uso várias ferramentas ao longo da minha rotina com o objetivo de aumentar a minha performance mental. Então, se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo para mim trazer mais conteúdos semelhantes a esse. E além disso, é muito importante também vocês se inscreverem aqui no canal, porque isso acaba financiando o nosso projeto, que é vencer na vida honestamente por meio dos estudos. E aí, caso você se inscreva, caso você curta, caso você comente, o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas e aí a nossa mensagem chega para mais pessoas. Então é muito importante que você veja os vídeos aqui e sempre se inscreva, sempre curta, porque isso agrega muito valor para o nosso projeto. Para finalizar o nosso Med Vlog, eu vou comentar um pouquinho como que foi a prova ontem. A prova, ela foi bem difícil, eu achei bem complexas as questões. Isso também foi um feedback de vários colegas meus que acharam a prova bem difícil, principalmente pela questão do tempo. Então nós tínhamos 60 minutos para fazer 14 questões. Questões difíceis e complexas. Então, por exemplo, né, eu comentei no início do vídeo. Colar é uma obrigação ou é uma escolha? Então, nessas provas mais complexas, como por exemplo patologia, não tem como você botar no Google e achar a resposta no Google facilmente. É difícil. Então, como tem pouco tempo, não vale a pena você ir pesquisar no Google. É ruim, não é estratégico você colar durante a prova. Então, é muito mais benéfico você... Eu usei algumas questões, eu consultei o meu resumo, porque eu estava em dúvida, então eu fui lá, consultei o meu resumo para me tirar a dúvida em relação àquele conceito. Eu acredito que eu devo ter tirado um bom desempenho na prova, espero, né, que tenha tirado um bom desempenho na prova. Então fica aí essa reflexão para vocês. Eu acho que muitos de vocês têm interesse em saber como que são as provas online, como é que está sendo a minha medicina EAD. Então assim, não vale a pena você colar no Google, você acaba perdendo tempo indo no Google pesquisar, porque é pouco tempo e são questões complexas. Então o máximo que tu consegue fazer é dar uma olhada ali no teu resumo e olha que interessante, você não pode voltar à questão. Então você tem que administrar muito bem o teu tempo, porque você não vai poder voltar nessa questão. Então você tem que ter certeza absoluta para você marcar a alternativa, porque depois você não vai poder voltar na questão.